A estrutura geológica e o relevo brasileiro. A estrutura geológica e o relevo brasileiro. A estrutura geológica refere-se aos tipos de rochas que compõem uma determinada área, sua distribuição, idade e processo. Nesse sentido, a estrutura ainda indica a origem, a composição e a formação do terreno ao longo do tempo. Por exemplo, as bacias sedimentares, todo esse contexto baseado no que diz a estrutura geológica e o relevo brasileiro. E uma típica depressão, aonde nós temos aí uma imagem do cânion do Itandezinho, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, que compreende o Parque Nacional da Parados da Serra. Esse é uma estrutura geológica, aonde ela se apresenta em uma altitude maior do que muitas outras áreas do território brasileiro, mas existe aqui, essa fenda, nesses dois paredões, ladeado pelos esses dois paredões de rocha, que é uma típica depressão, onde a classificação do relevo, que a gente vai ver lá na frente, trata-se desse. A superfície brasileira é constituída basicamente por três estruturas geológicas. Quais são eles? Estudo cristalino, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. O que nós temos aqui é cada um deles sendo representado com suas, um resumo breve. Os escudos cristalinos, o que são? Que nós temos até uma foto representando, são áreas cuja superfície se constitui no Cambriano. Essa estrutura geológica abrange para aproximadamente 36% do território brasileiro, e as regiões que formam, no éon arqueano, o qual ocupa cerca de 32% do país, existem diversos tipos de rochas, com destaque para o granito. Em terrenos formados no éon proterozoico, são encontradas rochas metamórficas, onde se formam minerais como o ferro e o manganês. Rochas metamórficas, para vocês que lembram lá do primeiro ano, são rochas, que, quando são submetidas em alta pressão e alta temperatura, ela muda a sua composição mineralógica. E por isso chamada metamórfica, porque ela se transforma, ou seja, há uma transformação. Bacias sedimentares, a outra estrutura, de formação mais recente, ou seja, por que mais recente? Porque ela já está dizendo, é sedimentar. Então, os sedimentos que vão saindo de outras partes, e outras estruturas é que vão formando essas bacias sedimentares. Abrange 58% do país. Em regiões onde o terreno se formou na era paleozoica, existem jazidas carboníferas, ou seja, um período bem mais antigo. O que são essas jazidas carboníferas? Onde tem jazidas de petróleo, carvão mineral, até mesmo gás. Alguns gás que são extraídos aí, como combustíveis fósseis. Em terrenos formados na era mesozoica, existem jazidas petrolíferas também, como eu já tinha falado aqui. A parte carbonífera está mais voltada para a questão do carvão mineral. Paleozoico, mesozoico são eras bem, e períodos bem mais antigos. Em áreas da era cenozoica, ocorre um intenso processo de sedimentação que corresponde às planícies, ou seja, bem mais recente. E a terceira, é os terrenos vulcânicos. Esse tipo de estrutura ocupa somente 8%, do território nacional. Isso acontece por ser uma formação mais rara.
tais terrenos foram submetidos a derrames vulcânicos, né? As lavas deram origem às rochas, como o basalto e a diabase, e, né, responsável por a formação dos solos mais férteis do Brasil, são chamadas terras roxas. Essas terras roxas também são conhecidas como massapê. Essa terra roxa dá origem aí aos solos mais férteis do Brasil, né, onde são plantados. Isso está mais presente na região sudeste e sul do nosso território. Aqui as estruturas geológicas, né, como elas estão distribuídas no nosso território. Os escudos, as bacias sedimentares, né, aqui a bacia da qual nós estamos inseridos, né, na parte do território que compreende o Piauí e o Maranhão e parte do Ceará. Né. São áreas bem extensas, né, que compreende aqui o Planalto Central, ou escudo brasileiro, esse Planalto Central que compreende os estados do Mato Grosso, parte do Pará, Goiás, né, ali um trecho do Tocantins. Então é o chamado Planalto Central. E aqui está Brasília também. Né. Aqui a estrutura geológica que o Jurandir Rossi, né, destacou, né, enumerando, né, as bacias sedimentares que foram constituídas no período, né, Fenozoicos, as faixas do dobramento do Círculo Brasiliano, né, bem mais antigo, Brasil, Paraguai, Araguai e Atlântico, coberturas sedimentares correlativas ao Brasiliano, né, e os cratons pré-brasilianos, que foram, né, classificados pelo Jurandir Rossi. Aí a distribuição dos escudos cristalinos e as bacias sedimentares no território brasileiro. A dinâmica interna. O que é que a gente pode classificar como interno? Aquilo que está dentro, correto? Então, a dinâmica interna produz, né, elementos e fenômenos que possam modificar não só a estrutura geológica, mas também, né, o relevo. O Brasil está situado no centro da placa sul-americana, então a dinâmica interna, né, não tem tanta atuação hoje, né, no nosso território. Então, a placa sul-americana, que ela atinge até 200 km de espessura, ou seja, de grossura, né, os sismos nessas localidades raramente possuem magnetismo de intensidade elevada. Por quê? Porque nós estamos exatamente no meio. Né? No entanto, existe ocorrência de terremotos no território brasileiro. Para aqueles que disseram que não tinha, de jeito nenhum, né, está errado. Por quê? Porque esses pequenos sísmicos, eles são provocados, né, ou promovidos pelas falhas geológicas. Essas falhas, né, causadoras de desabalos sísmicos, estão presentes em todo o território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude. Assim, eles são considerados imperceptíveis da maioria das vezes. O vulcanismo, que é uma outra ação da dinâmica interna, esse agente, ele é um agente que tem uma relevância na transformação do relevo, mas, porém, é um fenômeno que não também existe no nosso território. Né? Por quê? No Brasil, a última, né, erupção vulcânica, ela se deu aí num período muito distante do nosso, há milhões de anos. Os que existiam nesse período tornaram-se extintos, né? Não há mais. Então, né, não temos nenhum vulcão ativo no nosso território. Os vulcões extintos no Brasil são pontos turísticos, né, para esses antigos, bem velhos vulcões foram moldados pela ação do tempo, ou seja, aí a gente vai ver isso lá na dinâmica externa. Ocorreram invasões na formação geológica, né, os vulcões na era mesozoica, ou seja,
ainda praticamente no período pré-cambriano. Na era cenozoica, no período terciário. As erupções vulcânicas, né, originadas de algumas ilhas, né, no litoral, como Fernando de Noronha, Trindade, São Paulo. Aqui o mapa com algumas falhas geológicas espalhadas em nosso território. Se você observar, nós temos falhas aqui que compreendem os estados do Maranhão e do Piauí, né, e outros aqui, né, que cortam o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, né, do Pernambuco, da Paraíba, né, Alagoas. Temos aqui uma falha imensa. Então, essas falhas geológicas aqui, que eu estou mostrando, eles têm, né, são responsáveis pelos pequenos abalos sísmicos, que às vezes é sentido de uma maneira mais... Nós já tivemos alguns abalos aqui que foram sentidos, rachou parede, né, andou desabando algumas paredes e muros. Né, isso aqui dinâmica externa, né, diferente do que nós estamos falando, isso aqui é a parte externa, né, lado de fora. As rochas da crosta terrestre estão em constante processo de transformação. Como? Modificado pela ação erosiva, né, dos agentes externos. Quais são esses agentes? A chuva, o vento, o gelo, a água, né, a ação marinha, tudo. O relevo brasileiro tem formação antiga, existindo diferentes classificações do relevo brasileiro. Essas classificações nós vamos ver na fala, ou seja, na teoria de Haroldo Azevedo, Azi Absaber, né, e Jurandir Rossi. Esses aqui foram os 3 geógrafos que classificaram o nosso relevo. Então, a classificação de Haroldo de Azevedo deu base para a de Absaber, que deu base para do Jurandir Rossi. Que um mapa que compreende a classificação do Haroldo de Azevedo. Uma das mais antigas divisões, né, classificação. Haroldo de Azevedo, geógrafo, professor universitário, deu base para todas as outras divisões ou classificações posteriores. Nessa classificação, o território brasileiro foi dividido em 8 unidades. O mesmo estabeleceu a altimetria de 200 metros de limite para diferenciar o planalto e planície. E aí ele classificou aqui os planaltos, as planícies, né, o planalto das Guianas, o planalto brasileiro e as planícies, né, subdividindo ela em 8. Praticamente ele só considerou planície a planície amazônica, a planície costeira e a planície do Pantanal. Aí aqui os planaltos central, que eu já vou falar mais adiante, já tinha falado também, é o Planalto Central, onde está aqui o centro, né? Planalto das Guianas, então os escudos cristalinos com maior afloramento, né, rochoso. O meridional, que está aqui na região sul, por isso chamado meridional. E o Planalto do Atlântico, aqui vai estar, né, o Planalto da Borborema, o Planalto Nordestino, que são conhecidos hoje. O Absaber, a classificação do relevo brasileiro, né, ele propõe em 58 uma nova classificação para esse relevo. Usou como critério os processos geomorfológicos, né, aonde tinha a erosão e a sedimentação de cada região. Ou seja, esse processo geomorfológico aqui ele fez. Então, os planaltos, ele dizia que tinha a erosão superando a sedimentação, ou seja, se desgastava mais do que o que era se depositado. As planícies, né,
que eram mais ou menos planas, onde os depósitos e a sedimentação superava a erosão, o desgaste. Professor, mas me diga uma coisa, nos planaltos tem sedimentação? Tem. Por quê? Porque há lugares, mesmo no mesmo planalto, né, mais altos, mais baixos, que está dentro do mesmo planalto. Então, o que acontece é que ele vai se desgastando, e isso aqui vai indo para cá. Ó. Entendeu? Ele se desgasta, aonde ele tem uma parte mais alta que vai se desgastando. Então, o que acontece é que a sedimentação aqui é bem menos, mas isso aqui acontece também. Diferente das planícies, que estão sempre nas partes mais baixas, e com isso aqui, ó, esse desgaste aqui vai sempre escorrendo e vai num processo de sedimentação. E o desgaste aqui também acontece, por quê? Porque vai ter partes mais baixas, mesmo na planície. Ela não é homogênea. A classificação de Jurandir-Rossi. A proposta atual da classificação do relevo brasileiro é feita pelo professor Jurandir-Rossi. Para concluir, Rossi baseou-se nos trabalhos anteriores dos professores Haroldo de Azevedo, aqui os dois, e o Abissado, os relatórios, mapas e fotos produzidos pelo projeto Randam Brasil, entidade governamental responsável pelo levantamento dos recursos naturais. Aqui, o Jurandir-Rossi já teve mais tecnologia, mais do que o Haroldo de Azevedo, também o professor Abissado. Aqui o Jurandir-Rossi, né, ele fez a nova definição dos conceitos de planície, né, planaltos, e introduziu uma nova forma de relevo, as depressões, que eu falei lá quando eu estava mostrando o cânion, né, do Rio Grande do Sul. O resultado do seu trabalho foi a identificação de 28 unidades, 20 a mais do que a do Haroldo de Azevedo, o que resulta na ação de processos erosivos distintos em uma base litológica, ou seja, rochosa, a litologia, né? Litosfera, que é a parte da terra como um todo, rochas e solos juntos. Desse modo, a classificação de Jurandir-Rossi está baseada em 3 maneiras diferentes de explicar as formas de relevo. Quais são elas? A morfo-escultural, morfoclimática e morfo-escultural de novo. Morfoestrutural, morfoclimática e morfoescultural. Morfoestrutural leva em conta a estrutura geológica, considera o clima e o relevo, a morfoclimática, e a morfoescultural considera a ação do agente externo. Cada desses critérios criou um grupo diferente de relevo, com os 3 níveis, que formam a chamada táxons, e obedecem a uma hierarquia. O primeiro taxon, o segundo taxon e o terceiro taxon. O primeiro taxon considera a forma de relevo que se destaca em determinada área, né? Seja eles planaltos, planícies e depressões. No segundo, leva em consideração a estrutura geológica onde os planaltos foram modelados, bacias sedimentares e núcleos cristalinos arqueados, cinturões orogênicos e coberturas sedimentares sobre o embasamento cristalino. O terceiro taxon considera as unidades morfoesculturais formadas tanto por planície como por planaltos e depressões, usando os nomes locais e regionais para dividir essas unidades de relevo. O relevo é determinado de determinada região, depende de sua estrutura morfológica, ou seja, da forma.
tendo sido feita uma nova classificação do relevo e correspondente a uma nova análise da estrutura geológica brasileira. As 28 unidades de relevo brasileiro foram divididas em 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Aqui nós temos o mapa, né, deixando claro essas divisões, né, do relevo brasileiro. Planaltos, né, os planaltos eles vão estar sempre olhando a forma escultural e estrutural de cada região. As depressões também levam os mesmos critérios, assim como as planícies. Então, as 28 unidades de relevo, né, classificadas pelo Duran de Rossi, né, onde tem 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então, aqui é a classificação mais recente do relevo brasileiro. Aí, se você olhar as formas do relevo, onde tem o planalto, depressões e planícies, vão estar em cores diferentes, e os tipos de rocha, seja sedimentares ou cristalinas, ou estão presentes nas bacias sedimentares ou nas estruturas dos escudos cristalinos. Outros tipos de relevo. Porque essa classificação, né, onde dá as unidades de relevo, elas também têm essas né, classificações, onde eu tenho uma escarpa, que faz parte, né, de um relevo como um planalto, né, é uma rampa ou vertente bem inclinada, né, encontrada nas bordas dos planaltos. A cuesta, forma de relevo assimétrico, ou seja, bem alto, que apresenta uma vertente levemente inclinada. Ela é um pouco mais, né, inclinada e abrupta do que a escarpa. As chapadas são áreas planálticas também, né, sedimentar, com topos aplanados, altitudes chamadas também chapada de mesa, né, ela tem aí medida superior a 600 metros. Nós temos aí chapadas bem conhecidas, como a Chapada Diamantina, Chapada da Mangabeira, onde está a vertente, ou seja, as nascentes do rio Parnaíba, que é o maior rio genuinamente nordestino, né? E aqui as falésias, que são erosões, né, escarpadas pela erosão marinha. Ocorre quando? No limite do continente e a praia, ou seja, nós temos aqui um planalto e ele dá de encontro com o mar. Aí a praia aqui, né, que vai estar sempre batendo aqui na parte continental e formando o que a gente chama de falésia. Assim, encerramos aqui nossa aula sobre parte geológica e o relevo brasileiro.